Olá a todos, meu nome é Bruno Focácio. Eu vou falar um pouco sobre a estabilidade e ruptura de fios ultrafinos de caráter iônico. Então, esse é um trabalho que a gente acabou de publicar no Physical Review Letters e ele é uma colaboração teórico-experimental. Então, nesse trabalho, a gente tem pesquisadores que são da pós-graduação de Nanociência e Materiais Avançados da Universidade Federal do ABC e também pesquisadores que são do Laboratório Nacional de Nanotecnologia e da Escola de Ciência ILUM, que são ambas inseridas no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, CNPEM, localizado em Campinas, e também é uma colaboração com um pesquisador de Harvard. Então a história começa com os fios de espessura atômica que já são conhecidos na literatura. Então temos fios metálicos, então nesse caso a gente tem um exemplo aqui com ouro, e a gente também tem fios covalentes, no caso o carbono, que é isolado uma cadeia de átomos de carbono, que é encapsulada por nanotubos de carbono de paredes múltiplas. Então a gente se pergunta se é possível ocorrer esse tipo de estrutura em materiais iônicos de caráter iônico. Então, de forma muito brilhante, os experimentais, nossos colaboradores, eles produziram esse filme fino de zircônia monoclínica, e esse filme policristalino, em alguns pontos da amostra, ele apresenta esse tipo de característica. Então, sob tensão, esse filme, essa ponte policristalina, ela evolui até a formação dos fios de espessura atômica, fios iônicos de espessura atômica, que a gente pode observar mais de perto aqui pela microscopia de transmissão de alta resolução. Então, o estudo começa tentando entender, num primeiro momento, como ocorre a ruptura desses fios. Então, foi caracterizada as distâncias entre os átomos de zircônio, e a gente observa que essa distância ela muda aqui, inicialmente de 3,8 angstroms, que já é maior do que no book de zircônia, para 4,2 angstroms e depois 4,3 angstroms, até que ocorre a ruptura. Então, o nosso objetivo é, utilizando as simulações computacionais, explicar como se dá essa ruptura e por quais mecanismos. Então, o primeiro conjunto de simulações que nós realizamos foi dinâmica molecular ab initio, utilizando a teoria do funcional da densidade. A gente inicia a caixa de simulação completamente estequiométrica, e a gente liga dois pedaços do cristal de zircônia monoclínica nessa geometria bipiramidal e aplica tensão na caixa de simulação, como vocês podem visualizar. E é importante notar que durante a evolução da simulação a gente observa a formação espontânea dessa ponte deficiente de oxigênio e a formação de um fio realmente de material iônico, um fio de espessura atômica de material iônico, mas com uma ponte deficiente de oxigênio, que então com a contínua aplicação de tensão apresenta distâncias bastante grandes até que ele se rompe. Então agora o que a gente quer é que a gente sabe que a ruptura se dá através da formação de vacâncias. A gente quer entender quais são os mecanismos que ocorrem essa vacância e como isso se dá num modelo idealizado. E isso pode acontecer de algumas formas. Então a gente vai utilizar agora um modelo ideal do que seria o fio iônico, o fio atômico iônico, e a gente tem dois modelos. O modelo primeiro aqui em cima sem a vacância de oxigênio e um modelo aqui que possui uma vacância de oxigênio. E essa ruptura ela pode ocorrer e o que ocorre durante a ruptura e como a gente observou tanto experimentalmente quanto nas simulações de dinâmica, é que ocorre uma transição entre o fio pristino, sem vacância, para o fio com a vacância, para que então ocorra a ruptura. E isso pode ocorrer de duas formas diferentes, sobre duas condições diferentes. As condições que a gente vai chamar de comprimento constante e força constante. A condição de comprimento constante é representada aqui nesse gráfico pelos pontos em vermelho. Então a gente tem esse ponto em vermelho e esse ponto em vermelho que corresponde a quando essa curva de energia do caso sem a vacância se cruza com a curva de energia do caso com a vacância. E a gente tem também a condição de força constante,
que ocorre quando a tangente das duas curvas são a mesma, a condição de tangente comum. Ainda no caso com a vacância, a gente tem duas condições que podem acontecer, que é a formação da vacância de oxigênio com esse oxigênio indo para um reservatório rico em oxigênio ou pobre em oxigênio. E isso vai representar dois limites do potencial químico do oxigênio. Então, comparando essas curvas com o resultado experimental e comparando a variação do comprimento de ligação com o resultado experimental, nós obtemos que o caso que mais se aproxima ao resultado experimental é a condição de comprimento constante e que ocorre sob a condição rica em oxigênio, onde o comprimento da ligação zircônio-zircônio vai de 3,66 angstrom a 3,53 angstrom. E nós também observamos que, no caso com a vacância de oxigênio, o sistema ele apresenta uma pseudoductilidade muito maior do que no sistema sem a vacância de oxigênio, que é importante para entender como o sistema se rearranja e como ele atinge essa configuração durante o experimento. Eu gostaria aqui também de agradecer novamente à Universidade Federal do ABC e ao Programa de Pós-Graduação em Nanociências e Materiais Avançados, ao LN Nano, à Escola de Ciência Ilum, ao CNPEM, ao nosso colaborador em Harvard e principalmente às agências de fomento, FAPESP, FAPERJ, CNPq e NCT Nanomateriais de Carbono.